Muito boa noite, bem-vindo a mais um 105 por 68. As medidas do comentário e da análise na BTV à terça-feira à noite. Obviamente, não vamos fugir ao assunto principal, que é a atualidade do futebol. O Benfica, e é também essa uma regularidade, o Benfica venceu o Vitória de Setúbal por 3-0, um bis de Lima e um cabeceamento oportuno de Jardel, que abriu o marcador aqui no Estádio da Luz. Mais uma vitória para o Benfica, mais 3 pontos, 53 são aqueles que o líder contabiliza neste momento, mais 4 que o segundo classificado, o Futebol Clube do Porto. Ainda assim, este programa não vai abrir pelo futebol jogado em terras nacionais. Vamos começar um pouco como há uma semana. Tivemos aqui o presidente da Federação de Cabo Verde de Futebol. Vamos falar também de futebol nos PALOP e, neste caso, de futebol na Guiné-Bissau. Temos connosco o presidente do Sport Bissau e Benfica, Sérgio Marques. Muito boa noite, Sérgio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. E estando aqui connosco, queria também que fizesse um primeiro ponto da situação. Como está o futebol na Guiné? Como é que as coisas estão por lá? Uma realidade que, infelizmente, não chega muito a Portugal ainda. Infelizmente, nós temos o exemplo do desporto e da cultura e das notícias realmente positivas que a Guiné também tem. Infelizmente, na Europa, e nomeadamente em Portugal, o que tem chegado são só notícias tristes e menos boas. Eu dou-lhe o exemplo agora do Carnaval na Guiné-Bissau, que é um dos carnavais mais ricos culturalmente, e de facto não chegou notícia nenhuma. Chegou de Cabo Verde, chegou de Angola, mas da Guiné não chegou. O que é triste. Mas estamos aqui, proativos, para tentar mudar a imagem que a Guiné tem e demonstrar em Portugal e na Europa e no mundo que a Guiné também tem coisas boas. Esta visita a Portugal, sendo um português que está a investir também na Guiné pela via do futebol, esta visita, entre aspas, a Portugal tem o objetivo de revisitar a família, rever a família e matar saudades, ou também rever a outra família, a família benfiquista? Também, tudo um pouco. Principalmente, eu tenho estado aqui há algum tempo nesta visita, porque em termos empresariais também estou a preparar um novo grupo empresarial do qual sou o presidente, à parte do futebol também, e visitar a família benfiquista e trabalhar em prol do Benfica da Guiné e do futebol da Guiné. Temos celebrado protocolos com câmaras municipais, neste caso já está celebrado e concretamente com a Câmara Municipal de Vila de Rei. Temos vários na Forja. Para quê? Para trazermos jovens da Guiné-Bissau, não só potenciais jogadores de futebol, mas também crianças que tenham aqui a oportunidade para realmente estudar, para realmente se formarem como homens e mulheres e dar-lhes também essa oportunidade. Uma preocupação social também. Fundamentalmente. O projeto do Benfica não se enquadra somente no futebol, no âmbito do que é o futebol, mas sim e também, fundamentalmente, no que é o apoio à comunidade, o desenvolvimento dos jovens, não só a nível desportivo, mas também a nível cultural, como homens e mulheres. O Sport Bissau Benfica completa 71 anos no próximo dia 27 de maio, já é uma conta bastante bonita, podemos dizê-lo. De que é feita a história deste clube? É um clube que domina também em termos desportivos na Guiné-Bissau? Era bom que dominasse mais, não tem dominado. O ano passado ficámos em segundo lugar, este ano temos a promessa de sermos campeões, seremos campeões certamente. É uma promessa que também faço a todos os benfiquistas, de sermos campeões. Vamos tudo fazer para ser campeão. E é um clube que tem uma história imensa, com 71 anos de existência, mas eu encontrei o clube praticamente moribundo. O clube nem uma bola para jogar futebol tinha. Não tinha equipamentos, tinha a sede completamente ao abandono. E nós temos feito um trabalho do qual me orgulho muito, já o disse várias vezes aqui, em outros meios de comunicação social, do qual muito me orgulho. Porquê? Porque começámos sem nada. E hoje realmente quem vai a Bissau e contacta com o Benfica, com o Sport Bissau e Benfica, vê uma realidade totalmente diferente. A nossa sede está em obras, se Deus quiser acabaremos em maio para fazermos uma reinauguração condigna. Temos equipamentos como deve ser. Temos um autocarro para poder transportar a nossa equipa, que ninguém tem na Guiné-Bissau, nem a própria Federação. Portanto, fizemos um trabalho e estamos a fazer um trabalho importante, de raiz, do qual a minha direção e eu
nos orgulhamos muito porque no início muita gente especulava o porquê de nós entrarmos no futebol. Ainda por cima um estrangeiro. Ganhámos as eleições com cerca de 98% dos votos, então tínhamos uma responsabilidade muito grande de demonstrar que éramos capazes. E eu acho que estamos a ser capazes e acho que estamos a dignificar quem votou em nós e quem confiou em nós. E sendo uma filial do Benfica, também não podemos deixar de lhe fazer esta questão. Como é que está o benfiquismo na Guiné-Bissau? O benfiquismo na Guiné-Bissau é imenso. Nós temos aqui tido relações estreitas com o diretor das Casas do Benfica, com o Dr. Jorge Jacinto, e também esperamos uma visita dele em breve para potenciarmos o que é a Casa do Benfica, porque nós somos a filial 29, temos o clube que é o Sport Bissau e Benfica e a filial. Temos também potenciar a filial. Também aproveito para anunciar que nesse âmbito fizemos um protocolo, estamos a celebrar esse protocolo, já temos inclusive as fichas de inscrição, para que os sócios do Benfica de Bissau, do Sport Bissau e Benfica, tenham regalias em Portugal quando vêm visitar o Benfica aqui, nomeadamente descontos nos jogos, nas compras de merchandising, etc, etc, etc. Tendo aqui em estúdio também um homem que conhece bem as realidades da África, João Diogo, obrigado também, olá, jornalista. João, é importante também esta aproximação das filiais que ficaram em África, mas não ficaram fechadas aí. Há uma ligação que se mantém permanente a Portugal e Benfica é uma marca importante de Portugal. Esta ligação feita através do desporto e através da marca Benfica, o que é que lhe parece? É extremamente importante, aliás, já falámos disso algumas vezes e toda a gente sabe isso e fala-se muito. Em teoria, é sempre, de facto, um dos temas que toda a gente gosta de abordar, mas depois, às vezes, na prática, as coisas não se desenvolvem. E eu estava a ouvir aqui o Sérgio Marques com muita atenção, porque conheço o trabalho que ele está a desenvolver na Guiné. E é, de facto, um bom exemplo para aquilo que se poderia fazer noutros países da lusofonia, onde há casas de Benfica, há núcleos benfiquistas, mas não há a grande aposta, principalmente a aposta financeira, porque nestas coisas pode haver muita vontade, mas tem que haver dinheiro. E, de facto, foi aquilo que o Sérgio Marques fez, foi ter apostado no Benfica de Bissau como se tratasse de uma empresa que precisa de renascer das cinzas, apelando também ao benfiquismo. As pessoas podem querer ajudar, têm muito boa vontade para ajudar. Há, de facto, uma grande envolvência. Eu estou a falar porque já lá estive e constatei. E o que é certo é que, com esta iniciativa, há a possibilidade, de facto, de fazer obra. Comprou um autocarro, fez obras na sede, comprou equipamentos. Ele, de facto, disponibilizou isso e sabe que daqui a um tempo, provavelmente a longo prazo, poderá eventualmente ter mais alguém que o acompanhe a fazer essas coisas. E, portanto, isso é extremamente importante, porque nós não podemos nunca esquecer que Portugal, a nível do futebol, a nível da seleção portuguesa, a nível dos grandes clubes, Benfica, Sporting, Porto, principalmente, foi através dos jovens que vieram das antigas colónias, dos antigos países que, de facto, fizeram uma grande marca no futebol português, Eusébio, Coluna, enfim, o Águas, Nené, Hilário, tanta gente que passou por cá, Peiroteu, Mário Wilson, sei lá, são, de facto, dezenas e dezenas de nomes de altíssimo nível, que vieram da África para Portugal para fazer, de facto, dar uma imagem fantástica do futebol português e que pretendia manter-se. E há, de facto, valores lá, é preciso aí descobri-los, como faziam na altura os grandes clubes. Portanto, aquilo que está a potenciar e aquilo que é o projeto do Sérgio Marques, que estamos aqui agora a falar um pouco mais sobre ele, é aquilo que está a acontecer, ou pode acontecer em Moçambique, ou em Angola, ou em Cabo Verde, ou em São Tomé e Príncipe. Continua a haver grandes valores para o futebol também a nascer no Benfica de Bissau? Existe no Benfica de Bissau e existe na Guiné-Bissau. A meu ver, o grande problema é que as pessoas pensam que dar uma caixa com chuteiras e uma caixa com equipamentos resolvem o problema da formação na Guiné-Bissau. Eu próprio estou ligado a um projeto de formação e é extremamente importante, em primeira análise, acompanhar os atletas, os futuros atletas, de uma forma muito mais científica. Quando eu falo a nível físico, falo a nível da alimentação, falo a nível todo do desenvolvimento humano, não só na componente social e cultural, mas fundamentalmente na parte física, que é extremamente importante. Não é nós aqui descobrirmos um talento com 18 anos e ser um grande craque,
Mas o que é que ele fez até aos 18 anos? Como é que está a complexão óssea dele? Como é que está o físico dele? Portanto, é extremamente importante. O jogador guineense é um jogador que, dentro dos Palopes, para mim, é o que tem mais potencial. Mas é preciso potenciá-lo, é preciso dar-lhe condições para ele se poder desenvolver cada vez mais. E isso é o trabalho que nós queremos fazer. É de raiz, é um trabalho que começa aos 6, 7, 8 anos. Não é chegar lá e ver um indivíduo que joga muito bem e trazê-lo para aqui e depois adaptá-lo à Europa. Adaptá-lo à Europa é extremamente importante. Eu falo no caso do frio, da cultura, da língua, etc. Portanto, eu penso que, e acredito que, é esse trabalho que estamos a fazer, devemos apostar investindo em alimentação, num bom fisioterapeuta, num bom preparador físico, etc. É isso que os clubes aqui também têm que olhar para a Guiné-Bissau. Com as devidas distâncias, obviamente, da realidade, toda a realidade socioeconómica também ao redor, o modelo que está a aplicar pode-se dizer que também, de certa forma, é um modelo à Benfica, é um modelo que o Benfica vem vindo a seguir. Com as devidas distâncias, obviamente. Sim, com as devidas distâncias. Nós não nos podemos nunca comparar, não é? Não podemos fazê-lo. Mas sim, nós somos Benfica, esta casa é a nossa identidade, não é? Portanto, e gostávamos cada vez mais, não é? Ainda não temos esse relacionamento próximo, eu pelo menos como Presidente, com o Presidente Luís Filipe Vieira, já estive com ele, inclusive já o convidámos para ir visitar a Guiné-Bissau e vamos formalizar um convite oficial para ele estar presente no nosso aniversário. Queremos muito que ele vá e os benfiquistas da Guiné querem muito que ele vá. Querem que ele vá e querem que ele leve também algumas velhas novas glórias, digamos assim, o caso do Rui Costa, o caso do Nuno Gomes, o caso do Mantorras, etc. Os puderem ir, efetivamente, estamos à espera para nos aproximarmos cada vez mais. E quer dizer, e se pudermos ter um modelo único, por que não? Agora, é preciso investir, é preciso fazer algo mais por aquela gente, por aqueles atletas que têm um potencial imenso. E do Sport Bissau e Benfica, João Diogo, começando já por si, para o Sport Lisboa e Benfica, mas mantendo a conversa em redor do futebol, 3-0 ao Vitória de Setúbal. Que jogo é que viu aqui no Estádio da Luz no passado sábado? Foi bom. Aliás, deixa-me só sublinhar aqui uma coisa que disse o Sérgio Marques e para enfim, de certa forma, sublinhar a evidência e a importância da questão da formação, aquele projeto que eles têm lá em Bissau e que o Sérgio Marques está a liderar, principalmente a nível das refeições, a nível da organização e da educação das crianças. Ele, na própria formação que ele tem, serve refeições às crianças, tem alguém para ajudar a fazer trabalhos de escola, etc. Um pouco à semelhança daquilo que falavas e aquilo que se faz aqui na Escola de Formação do Benfica há muitos anos, que é o trabalho de base, que isso é o mais importante. Nós não podemos exigir a crianças que vivem em África tenham condição alimentar completamente distinta e diferente daqui, não é? Alimentação à base de arroz, à base de legumes, etc. Não se pode fazer a mesma exigência física que se faz aos miúdos da Europa. Portanto, é só para fazer esse sublinhado que é importante e que é aquilo que está a fazer o Sérgio Marques lá na Guiné, que eu acho que é um exemplo extraordinário e que pode ser muito bem acompanhado e seguido por muita gente. Para falar do Benfica, do nosso Benfica e daquilo que tem conseguido fazer e afirmar-se este ano, de facto, como grande candidato ao título, com exibições, penso, bastante convincentes, que têm feito nos jogos os resultados que os benfiquistas querem. Há golos, há por vezes espetáculo ao longo da partida, como aconteceu com este jogo com a Vitória de Setúbal. Foi uma vitória, eu diria, quase tranquila, porque apareceu o gol mais cedo do que aquilo que, enfim, poderia supor, porque o Setúbal tinha vindo jogar nesta semana para a Taça da Liga e estaria, obviamente, preparado para, pelo menos, não sofrer golos e tentar levar um ponto aqui do Estádio da Luz. O que é certo é que o Benfica conseguiu ultrapassar isso e é essa a grande marca que eu acho que o Benfica está este ano. Entram ou saem os jogadores, que estejam jogadores lesionados ou não, e sabemos que há jogadores importantíssimos, caso que estão ausentes, o caso do Gaetan, ou o caso do Enzo Pérez, quando saiu em dezembro, como já o ano passado havia saído Matites. O que é certo é que a equipa tem-se adaptado sempre às novas circunstâncias e tem conseguido manter mais ou menos o mesmo nível exibicional e fazer gols. Capacidade de se renovar. E eu acho que isso é muito importante, porque é esse talvez o grande segredo do Benfica, é não haver muitas mexidas ao longo do ano. Pode ser um, dois jogadores que são importantes, mas há sempre alguém que compensa, há sempre alguém que aparece, que está com sede de aparecer, e os próprios jogadores da formação já estão também
a aparecer mais ainda. Tivemos a oportunidade de ver o Gonçalo Guedes no outro dia, um jogador fantástico, como há outros jogadores na equipa B e na formação que estão a aparecer. Têm que ter, de facto, oportunidades e muitas irão ter, pelo menos isso que se espera, e é aquilo que tem sido a ideia, tem sido tantas vezes divulgado, e é por aí que tem que passar, aliás, o futuro do futebol português, não apenas aqui no Benfica, porque não há outros meios, e agora com esta questão dos fundos também para discutir, enfim, há menos dinheiro para investir, portanto é por aí que tem que se passar, e o Benfica está preparadíssimo para acelerar esse processo de integração dos novos valores. Eu penso que isso aí é que tem sido a grande marca do Benfica atual, e que tem grande capacidade para se manter assim no futuro. Portanto, penso que é essa a grande vantagem que o Benfica tem sobre os seus adversários. Virando também agora para a minha esquerda, Ricardo Santos, já vimos ali algumas imagens no ar de alguns dos momentos principais deste Benfica 3, Vitória de Setúbal 0. Primeiro golo a surgir novamente por, eu diria em jeito de brincadeira, um herói acidental, não porque seja o que eu penso, mas porque seria o que alguns adeptos pensavam até há algum tempo atrás. Jardel sempre foi um bocadinho o patinho feio para muitos adeptos, não lhe reconhecendo, achando que não fazia parte deste lote de jogadores, e a verdade é que Jardel, de jogo para jogo, vem mostrando que é alguém com uma entrega tremenda ao jogo e com grande qualidade de jogo, como se tem vindo a verificar. Sem dúvida. O Jardel vai ser um dos homens do título. Em maio, vamos recordar com certeza não só o golo em Alvalade, como este golo e como as exibições que ele tem feito. Cada vez mais seguro também, não é? Sim, cada vez mais seguro. Também tem ao lado o Luizão, que lhe transmite essa tal segurança, e tem aprendido imenso. Já falámos aqui algumas vezes do Jardel, os elogios são poucos. É um jogador que sabe falar quando deve falar, sabe estar calado quando deve estar calado, e na altura de entrar em campo, quando é chamado, não falha. É ele, de facto, que abre o caminho para uma grande exibição também, e eu acho que o Benfica teve uma boa exibição, tendo em conta que o jogo a meio da semana para a Taça da Liga poderia ter confundido um pouco as coisas. Eu acreditei que o Vitória viesse jogar mais fechado, porque era um jogo para o campeonato e vinha jogar para o ponto. Aí também tiro o chapéu ao Bruno Ribeiro, porque trouxe uma equipa para jogar para o ataque. Viu-se logo também no início do jogo que o Vitória tentou chegar ao golo e tentou sempre jogar olhos nos olhos com o Benfica, mas o Benfica marcou cedo e acabou por tornar fácil um jogo que podia ser muito difícil. No final, voltámos a ter as críticas da arbitragem do Vitória de Setúbal. Já tinham acontecido na quarta-feira, hoje, agora no jogo do fim de semana. E com justificação ou não, Ricardo? Eu não acho que tenham justificação, muito sinceramente. Para já, se vamos falar daquele lance que o Vitória de Setúbal acha que é penalti, temos que voltar então um bocadinho atrás, porque o Rambé parte em fora de jogo. Não é? Pronto, logo aí a jogada terminava, não há penalti para ninguém. Mesmo o encosto do Jardel para lhe tirar a bola, há muitas dúvidas. Todas as repetições acabam por não ser conclusivas. Depois, no lance do Alá John, do segundo gol, do passo para o Lima, há contacto entre os dois jogadores, mas assim, o futebol, não pode haver contacto no futebol. Eu pensei que era só no basquete, até que não podia haver contacto físico. No futebol é óbvio que há contacto físico. Se o jogador não aguenta o toque do avançado, é que nós estamos habituados a ver os jogadores portugueses, os defesas principalmente, ganham imensas faltas todos os jogos. E mesmo os jogadores do Benfica também fazem isso. Atenção, no futebol português isso acontece muito. Os defesas esperam o mínimo toque, atiram-se para o chão, o árbitro marca a falta. Este árbitro resolveu dar um bocadinho mais de liberdade no contacto físico. E o Alá John ganhou a bola e se entrou para o Lima e foi gol. O jogo ficou decidido rapidamente e ainda bem. Mais 3 pontos, faltam 13 jogos. João Tomás, boa noite também. Mais 3 pontos e mais 3 golos. Os marcadores foram agora Jardel, marcou primeiro, depois 2 de Lima. Lima também, em algumas semanas ou até há algum tempo também, muito criticado por andar ausente do golo. A verdade é que quando é preciso, Lima aparece e resolve com grande categoria, como podemos ver nas imagens que estamos também a revelar. É verdade. Eu acho que as críticas também é o sabor do momento. Porque se nós formos a ver o Lima tem 66 golos marcados na terceira época do Benfica. Portanto, isto é uma média de 22 golos por época e ainda faltam 17 ou 18, faltam 15 jogos esta época. Portanto, uma média de que não há muitos que se possam orgulhar. É um golo a cada 2 jogos, que não sendo
dos melhores na história do Benfica, é uma boa média. Isto em termos relativos, portanto, comparando com outros pontas de lança do Benfica. Eu gostei bastante da nossa exibição no sábado, não gostei tanto na quarta-feira. Quarta-feira, na primeira parte, houve algumas jogadas do Gonçalo Guedes, mas na primeira parte apanhámos um bocadinho a ganhar e depois na segunda parte controlámos bem o jogo. No sábado foi diferente. No sábado a equipa jogou muito subida, jogou com dinâmica, com boa posse de bola, boa circulação. Deve-se muito, na minha opinião, a uma excelente exibição do Pizzi. A bola andou da direita para a esquerda. É curioso que o Jorge Jesus falou, por outra razão, falou no handball. Mas o Benfica contra o Setúbal, e eu aí discordo um bocadinho, eu acho que o Setúbal jogou recuado. Também foi mais empurrado pelo Benfica. O Jorge Jesus falou em handball. Sim, o Jorge Jesus falou em handball. E o jogo do Benfica pareceu handball, mas com dinâmica, que era a bola, estava na esquerda, tentava-se a jogada, não dava, voltava para trás e ia para a direita. E isto foi sucessivo, e realmente o Pizzi foi muito importante nesta manobra. E fiquei bastante contente com a exibição dele. Depois, os golos acabaram por surgir naturalmente, claro que facilita marcar um golo logo aos 10 minutos, e o Jardel, que tem 6 golos marcados desde ano no Benfica, marcou 3 esta época e 2 nestas jornadas, não deixa de ser curioso. Mas tem mostrado, é a continuação daquilo que falámos na semana passada, é um jogador que tem mostrado muita confiança e competência. E o resto da equipa, eu acho que a equipa esteve globalmente bem, com boas exibições, nomeadamente do Pizzi e dos jogadores da frente. Soube-te a pouco também, ou não? A mim soube-me a pouco. Soube-me a pouco por uma razão. Porque nós estamos a ouvir desde o início da época que o Porto tem um ataque do outro mundo, quando o Benfica tem apenas menos 2 golos marcados no campeonato que eles. E, portanto, chateia um bocadinho que depois nós, quando temos estas oportunidades em que os jogos estão a correr de feição, acertamos, a bola está a entrar, e depois parece que não carregamos para dar. Não é por uma questão de espezinhar o adversário que não... Sim, não é isso. Dá um gozo ganhar, mas não é o gozo particular em espezinhar. É mais por esta razão. Nós não precisamos desses golos. Em princípio, não precisaremos, a menos que percamos aqui por 2-0 com o Porto para o campeonato, que eu não creio que vai acontecer. Mas é pena, porque nós poderíamos ir... também fica com essa sensação. Só ainda não ouvimos Sérgio Marques, presidente do Benfica de Bissau, que é também adepto do Benfica, obviamente, sobre este Benfica 3, Vitória de Setúbal 0. Não, eu concordo com o que os nossos colegas disseram agora. Não há dúvida nenhuma que eu no jogo de quarta-feira vinha com alguma expectativa, porque depois da chicotada psicológica do Setúbal, o Setúbal subiu de rendimento. A seguir ao jogo de quarta-feira fiquei mais tranquilo e acreditei sempre na vitória no domingo. Acho que foi no domingo o jogo, não é? Foi no domingo. Foi no domingo e não no sábado. Equívoco meu disse sábado. Foi o dia do jogo. Foi no dia do jogo. Portanto, estava com esperança e estava confiante e realmente temos um Jardel, um Jardel realmente que é um jogador de garra e humilde, que é extremamente importante. Não ligou a muitas críticas que muitas vezes lhe fizeram, umas injustas, outras menos injustas. E temos homem para o futuro. E na próxima jornada, Sérgio, Moreirense, Benfica, já agora fazer aqui uma ronda curta também de antevisão a este jogo da 22ª jornada da Liga NOS. Não é um jogo fácil, atendendo às condições do campo, não é um jogo fácil. Mas nós, Benfica, jogamos sempre para ganhar e eu penso que vamos ultrapassar mais este obstáculo, rumo ao título. João Diogo. É isso, não se pode facilitar. Às vezes esses jogos são complicados, porque às vezes acaba por não se conseguir fazer o golo, há uma situação qualquer que pode surpreender, há um penalti, enfim, pode haver situações que possam impedir aquilo que o Benfica, pela lógica e por aquilo que tem feito até agora, conseguirá fazer naturalmente, que era ganhar o jogo em Moreira de Cónegos. Mas às vezes é difícil, esses jogos às vezes são complicados. Agora, é evidente, sabemos também do outro lado, são sempre equipas que quando jogam contra o Benfica acabam sempre por jogar o triplo, o quadro, daquilo que gostam de jogar e conseguem jogar. Tem sido sempre essa a segunda grande dificuldade que o Benfica encontra. Primeiro, as dificuldades inerentes a um jogo da Primeira Liga, portanto, o Moreirense é uma equipa forte, aliás, quando veio aqui jogar, demonstrou que é uma equipa com muita capacidade, jogadores rápidos, que se entregam muito à luta e são, portanto, uma equipa sempre complicada de ultrapassar. E depois, de facto, tem essa questão de que todas as equipas querem ganhar o Benfica, o primeiro classificado, enfim, e essa a grande preocupação que o Benfica deve levar. Não deve pensar que vai ser um jogo fácil e deve atacar o jogo desde o primeiro minuto, tentar chegar ao golo rápido, tentar fazer um golo muito cedo, para depois
acabar por ser um jogo como este com o Vitória de Setúbal, que descomplicou o jogo a partir dos 7 minutos. E é isso que tem que se fazer sempre. Obviamente nem sempre se consegue, mas tentar o mais possível e nunca ceder, porque o Benfica não pode ceder pontos antes dos jogos da decisão, com o Porto, etc. Não pode. Ricardo, é isto, um moreirense com motivação extra? Combativo, com motivação extra, com certeza a fazer o dobro das faltas que fez no jogo com o Porto, porque normalmente é sempre assim. As equipas, quando jogam contra o Benfica, como já foi dito, agigantam-se e tornam-se muito mais agressivas. Vou aceitar que seja uma forma de se moralizarem, porque estão a jogar contra a melhor equipa portuguesa. Não vou pensar que seja uma cabala por causa disso, mas vamos ver. Acho que vai ser um jogo rijinho, isso quase de certeza. Jogo rijinho, João? Sim, estou à espera disso. Nós ganhámos já 3 vezes ao Moreirense esta época. Tirando o jogo de Taça de Portugal, os outros 2 jogos foram complicados. Aqui para o campeonato começámos a perder e só empatámos aos 69 minutos. E para a Taça da Liga estava 0-0 ao intervalo, com um jogo relativamente equilibrado até, nós um bocadinho por cima. Estou à espera de um jogo semelhante ao que se passou na Taça da Liga, mas é como o João Diogo disse há pouco, quer dizer, se nós chegarmos lá e marcarmos, com a consistência defensiva que temos este ano, a grande probabilidade é ganharmos. Aliás, nós perdemos em Passos de Ferreira porque falhámos golos, incluindo um penalti na primeira parte, senão nunca teríamos perdido aquele jogo, não tenho qualquer dúvida sobre isso. E 3 bolas no ferro. E 3 bolas ao ferro. E a equipa do Benfica está estável, na vossa opinião? Tá. Aquilo que os resultados vão mostrando é a realidade? A estabilidade consegue-se com vitórias. E consegue-se A minha pergunta tem a ver com muita crítica, muitas coisas que se escrevem e que se ouvem. Não, se olharmos só para os jornais, o Benfica é a equipa mais instável do mundo, está toda a gente para sair, o treinador está a exigir não sei quantos milhões, o balneário ninguém se dá com ninguém, mas depois a gente vê que as coisas no relevado não são bem assim, não é? Isto se olharmos para o que sai na comunicação social. Se olharmos para a parte da realidade, então aí, de facto, o Benfica é uma equipa estável. Tem mais 4 ficção pontos. Científica na imprensa? Há sempre em redor do Benfica todos os anos. Sim, em redor do Benfica todos os anos há isto. É normal. O Benfica vende jornais, o Benfica abre noticiários. É normal que isto aconteça. Mas, na verdade, são 4 pontos de avanço sobre o segundo e já vai em 9, não é? Pode estar. Acho que sim. Fazendo bem as contas, acho que é isso. 9. Fazendo também bem as contas, é tempo de irmos para um breve intervalo. Voltamos já de seguida. Há mais 105 por 68. Segunda parte do 105 por 68 para abordarmos outros temas da atualidade, destaques positivos e negativos, o MVP e o flop da semana, como é habitual neste programa, começando com o Ricardo Santos, que destaca de forma positiva o seu MVP esta semana para Ruben Amorim. Ricardo. O Ruben é o regresso de um campeão. O Ruben teve este longo período desde a lesão no sintético do Bessa, teve este período de recuperação e está a voltar agora aos poucos à equipa. 15 minutos de uma vez, mais 15 minutos de outra, vai ganhar ritmo, vai ser muito importante para os últimos jogos. Eu aqui destaco pela força de vontade e pelo profissionalismo. Acho que o Ruben é uma das imagens, é um jogador que neste momento se confunde com a mística benfiquista. E é bom ver que quando ele entra em campo, os adeptos do Benfica também sabem ver isso e aplaudem da forma que aplaudiram. E prevê-se que seja um bom reforço de inverno? Sim, não diria para já neste fim de semana. Não acredito que ele seja o titular, porque o Samaris não pode jogar, está castigado, mas não acredito que seja ele nessa posição. Iria mais para o Cristante, porque o Ruben ainda não tem ritmo de jogo, mas já não falta muito para o Ruben conseguir aguentar o jogo inteiro. E espero que isso seja rápido, para bem do Ruben, para bem do Benfica. De Ruben Amorim passamos para o MVP, o destaque positivo do João Tomás esta semana. Também começa por R, já jogou com as cores do Benfica, neste momento está emprestado ao Belenenses. Estamos a falar de Rui Fonte, João Tomás. Porquê? Sim. Porquê? Porque ainda é jogador do Benfica. E, portanto, eu sigo atentamente a carreira de todos os jogadores do Benfica, estejam eles no nosso plantel, estejam emprestados. Mas o Rui Fonte é um caso especial, em que chegou aqui em janeiro de 2012, 2013, jogou um jogo, lesionou-se. Quando regressou na época seguinte, lesionou-se novamente. E, tanto, só esta época é que ele começou a jogar, entre aspas, a sério.
Ele, na nossa equipa B, em 21 jogos, marcou 17 golos. E, à semelhança de outros jogadores da nossa equipa B, percebia-se perfeitamente que ele está pronto para um patamar competitivo acima. Não sabemos se é o plantel do Benfica, mas pelo menos na primeira divisão. Eu acho que essa é uma boa política que o Benfica começou a seguir recentemente, de jogadores que demonstram que já estão acima do que a segunda Liga poderá oferecer, mas que não estão prontos ou necessitam de mais experiência ou de qualquer outra característica para estar na nossa equipa principal, são emprestados, como o caso do Hélder Costa, do Fábio Cardoso e outros. E o Rui Fonte foi emprestado ao Belenenses. Primeiro jogo que faz. Hélder Costa, que jogou já agora, jogou contra o Jogou Real em Madrid. Eu vi o jogo, ele por acaso mal entrou, o Real Madrid marcou o segundo golo e o jogo terminou, mas estava com alguma curiosidade. O Ivan Cavaleiro fartou-se de correr nesse jogo também. Mas regressando ao Rui Fonte, ele joga pela primeira vez pelo Belenenses em Guimarães, em que faz uma jogada espetacular e dá o gol de bandeja ao Carlos Martins, e depois, esta semana, marca um gol, aproveitando-se da infelicidade do Rui Patrício, e marca um gol, que é aquilo que ele tem mostrado que sabe fazer melhor, tanto na seleção de sub-21, já tinha mostrado há uns anos, como na equipa B este ano, em que recordo 17 gols em 21 jogos, é assinalável, penso eu. E eu penso que ele, no final, se continuar a mostrar valor no Belenenses, que ele poderá ser uma boa opção para o plantel da próxima época do Benfica. Momento para abordarmos os destaques negativos da semana, neste caso o flop da semana para o Ricardo Santos, e está na ordem do dia também esta expressão, ter ou não ter complexos, e a verdade é que, Ricardo, aqui continuamos, como é hábito de certa forma nos benfiquistas, sem complexos. Este destaque é negativo, mas abordamos sem complexos. Estamos a falar do Bruno Carvalho, Presidente do Sporting Clube de Portugal. Presidente do Sporting Clube de Portugal, nosso vizinho aqui da segunda circular. Eu às vezes tenho algumas dúvidas se ele será Presidente do Sporting ou adepto do Benfica, porque este senhor deita-se a pensar no Benfica, sonha com o Benfica e acorda a falar do Benfica. Eu acho isto fantástico. Agora foi em relação à polémica do vídeo da Sagres, que penso que a maior parte das pessoas deverá ter visto, se não viu, ainda estão a tempo, está na internet. O senhor responde com mais um comunicado, pessoal, neste caso, na página de Facebook, em que pede para que haja também agora um vídeo com os momentos menos bons do Benfica. Mas está tudo doido. Mas o Benfica também tem que ser responsabilizado pelo vídeo da Sagres. E antes de mais, quem é que deve ser responsabilizado pelo vídeo da Sagres? Eu não vejo qualquer problema com o vídeo da Sagres. É uma piada. Estamos em altura de carnaval. O Rui Patrício deu um frango, ou deu aquilo que parecia um frango, quase. Concordas que noutro tipo de sociedades europeias... Mas qual é que é o problema? Este vídeo teria outro tipo de abordagem, até se calhar com outro sentido de humor? Porque não a portuguesa. A portuguesa provavelmente não temos esta abordagem. Achas que não? Leve, não sei. Olha que eu acho que já tivemos um bom exemplo. Vou-te dar o exemplo do Ricardo, antigo guarda-redes do Sporting e da Seleção Nacional. Fez um anúncio para uma empresa de frangos. E na altura não houve E polémica então, nenhuma. qual é que é o problema? Assumiu o erro. Qual é o guarda-redes que não dá um frango? E continua a ser guarda-redes da Seleção E Nacional. continua a ser guarda-redes da Seleção Continua Nacional. na altura. Isto é um exagero total. E esta coisa de pensar 100% no Benfica deixa-me um pouco triste. Porque não vale a pena. É o que se preocupe com o que se passa no seu clube, porque tem lá muitos problemas para resolver. João Tomás... Peço só desculpa, esta reação até demonstra alguma insegurança, porque no caso do Ricardo, e até mesmo no caso do Benfica, quando foi o Roberto, houve um anúncio também da Sagres em que aparecia uma pessoa a dizer que queria o Roberto à baliza porque supostamente dava frangos. E, portanto, na altura o Roberto, e presumo que o Benfica, aceitaram aquilo. No caso do Ricardo foi a mesma coisa. Houve algum comunicado do Benfica na altura sobre essa matéria? Não. Então o próprio Roberto participava no anúncio em que lhe chamavam frangueiro. Exatamente. Começavam por lhe chamar frangueiro. Mas a maturidade também passa por estas coisas, não é? Saber dar a resposta com humor. Houve alguma insegurança, não é insegurança em relação ao Rui Patrício, é insegurança em relação ao momento do Sporting que não permite que alguém, entre aspas, goze o Sporting. Aquilo foi uma brincadeira, gozar-se há um tempo forte. Aliás, eles também falam do Belenenses no vídeo, porque sofre o gol no último minuto. Portanto, aquilo não é dirigido apenas ao Sporting, é dirigido ao jogo, porque é a visão de um adepto.
E eu acho que o Sporting neste momento está numa fase em que tinham determinadas perspectivas em relação ao que se iria passar no resto da época e que não foram cumpridas e, portanto, agora não podem aceitar nada porque há uma mensagem interna que tem que ser passada e que isso cola com o que eu vou dizer a seguir. Com o teu flop da semana também, que é, exatamente. Apesar de existir aqui alguma surpresa, é Bruno Carvalho. Não. Eu acho que é inevitável, porque o nosso Presidente, e muito bem, fez um discurso na Casa do Benfica de Leiria em que condenou as faixas que apareceram aqui no futsal. Mas depois relembrou, e também muito bem, na minha opinião, que o Sporting não está, portanto, em tudo o que se passou à volta do derby, o Sporting não está isento de culpas. Não é o Sporting, os adeptos sportinguistas. E levantou uma série de questões que me parecem pertinentes sobre as faixas que apareceram em Alvalade, a falar do Eusébio e do nosso adepto Jorge Maurício. Perguntou onde é que as faixas foram pintadas, se foram pintadas na garagem, etc. Fez uma série de perguntas, nós todos sabemos quais é que foram. A isto, o presidente do Sporting, mais ou menos, enquanto eu estava a dividir a minha atenção entre o jogo de basquete no site da Federação, o jogo de basquete do Benfica, e o jogo de voleibol na Benfica TV, ele ao mesmo tempo estava a escrever no Facebook uma mensagem muito longa, em que, ao invés de condenar a atitude dos adeptos sportinguistas que mostraram as faixas, e ao invés de responder a questões levantadas pelo presidente Luís Filipe Vieira, e que são pertinentes, e eu acho que o Sporting deveria responder a elas. Continua a não ter resposta, correto? Não, limitou-se a um chorrilho de insultos, que são uma coleção de insultos que foram aparecendo ao longo de 10 anos na internet em relação ao nosso Presidente. Revelou, fez lá algumas acusações que eu acho que, no mínimo, são inverosímeis. E nós já temos o exemplo daquele telefonema que, afinal, era uma brincadeira. Que ele disse, passado umas semanas, isso era uma brincadeira. Portanto, se calhar daqui a umas semanas ele vai dizer que aquela historieta do presidente Luís Filipe Vieira ir ter com o motorista também foi uma brincadeira. É possível que ele diga isto, já o fez uma vez, pode fazer uma segunda vez. E, portanto, é esta a mensagem, quando deveria estar concentrado, na minha opinião, se ele fosse presidente do Benfica, deveria estar concentrado no jogo que a equipa de futebol iria ter mais à frente, ou então deveria criar basquetebol e voleibol para estar ocupado, como eu estive nessa tarde, que são modalidades que o Sporting não tem. Falta o pavilhão ainda, não é? Falta o pavilhão, que ele diz que há de ter daqui a uns 2 anos, ou qualquer coisa. E, portanto, eu acho que é inevitável escolhê-lo como o flop da semana, até porque ele tem sempre aquele ar professoral a falar, em que ele diz sempre as pessoas têm que perceber. Portanto, ele está sempre a dar lições de dirigismo, dá lições de clubismo, dá lições de tudo e mais alguma coisa. E eu acho que ele tem um bocadinho um complexo Dom Quixotesco, que é o Sporting contra o mundo, e ele é o herói que vai salvar o Sporting, quando na prática é um Sporting que está normal, está em terceiro lugar e apenas luta pelo campeonato de handball e futsal, que é o normal no Sporting dos últimos 10 anos. João Diogo, trazendo também este tipo de assuntos, o João não teve cá a semana passada a discutir estes assuntos, já foram abordados de certa forma, entretanto houve também uma reação oficial do Benfica pela voz do seu presidente na abertura das instalações da Casa do Benfica em Leiria. Teve a oportunidade de ver reproduzidas essas declarações, pelo menos? Tive a oportunidade de ver e também a repercussão que foi dada através da imprensa. Antes de mais, aquilo que é de facto lamentável, que estas situações ocorram de vez em quando e nós vamos muitas vezes observando isso ao longo da história do futebol português nos últimos 20 anos. O Sporting de vez em quando lembra-se de cortar relações com o Benfica, com o Futebol Clube do Porto. Reparem que é sempre o Sporting que corta relações com alguém. Nunca ninguém viu o Benfica ou o Futebol Clube do Porto cortar relações com o Sporting. É sempre o Sporting que toma a iniciativa. E depois aquilo que mais me incomodou esta semana, porque eu já ando cá há uns anos no futebol e lembro-me das coisas, porque a forma como se relatam estes episódios aqui acabam por iludir as pessoas. Aquilo que se passa relativamente à questão dos very lights, à questão das faixas, à questão desta rivalidade entre os claques, exageradíssima, muitas vezes digna de grandes críticas por toda a gente, e os próprios elementos da claque, eles próprios às vezes reconhecem, exageram e fazem mal. E sabem que têm que começar a tomar juízo, como costuma dizer, e não tomar aquelas atitudes. Mas são mentiras que se repetem muitas vezes. Eu só gostaria de fazer aqui uma retrospectiva sobre o início desta polémica, concentrando na questão na questão do Very Light, esse episódio triste, e que eu assisti a essa Taça de Portugal. O adepto que tomou essa atitude, como muitas vezes tomaram adeptos de vários clubes, que a questão dos Very Lights, o Very Light é um objeto perigosíssimo, que pode matar.
Normalmente aquilo atira-se para o ar, eles atiravam aquilo para o ar. Isso foi atirado no festejo, no gol Benfica faz um gol pelo Mário Aires, antigo jogador do Belenenses. E nos festejos, com aquele disparate que muitas vezes se fazem nas claques, ele é empurrado e o Very Light sai para a frente. Isso não desculpa nada, foi uma morte que nós todos lamentamos profundamente, toda a gente ficou muito triste com essa morte, só que as pessoas não podem constantemente falar desse episódio como se tivesse sido uma coisa propositada, uma coisa voluntária. Até para reacender, para reacender estas rivalidades antigas. Não foi. Ele não fez isso por acaso, não fez isso por querer. Aquilo aconteceu por acaso, num momento de loucura, de disparar, aquilo normalmente é para o ar, ele é empurrado e o Very Light sai para a frente. Infelizmente morreu uma pessoa. Mas no estádio havia mais adeptos, podia haver adeptos do Benfica. Aquilo podia ter atingido um adepto do Benfica. Houve um dos Very Lights foi parar ao bosque por trás da bancada. Exatamente. Aquilo foi completamente descontrolado. É uma coisa perfeitamente descontrolada. Claro. E eu queria só dizer isto. Eu acho que é sempre muito mau, e até para a família do adepto, que está, eventualmente alguém que possa estar a ouvir, um amigo, não é bom estar a recordar isto. Mas nós não podemos deixar passar em claro todos os dias, dizerem-se uma série de mentiras relativamente a isso, como se isto fosse, parece que foi de propósito. Este jovem foi condenado, não foi condenado por 25 anos de prisão, foi condenado com 4 anos de prisão, porque foi homicídio involuntário. Está a cumprir, está preso. Tudo bem, isto já não consegue trazer a vida, infelizmente, ao jovem, ao Vítor Mendes. Mas, para dizer o quê? Que não se deve agarrar constantemente num facto que é triste, que é muito mau, para se estar a justificar tudo o que se passa a seguir. Vão reparar que todos os dirigentes ou todos os adeptos do Sporting que falam, enfim, nesses programas de comentários, etc., vem sempre a questão do Very Light. O Very Light é uma situação que não pode justificar o resto de tudo quanto se possa fazer de mal. E, portanto, e por aí fora, e nós recordamos, por exemplo, relativamente ainda a isso, a direção do Benfica convidou várias vezes a direção do Sporting para se fizesse um jogo particular para dar parte da receita para a família do adepto. O Sporting nunca respondeu até hoje, nunca respondeu. O Benfica fez um jogo particular com o Guimarães, foi no tempo do Manuel Damasio, que lhe deu, inclusive agarrou nessa receita, na parte da receita desse jogo particular, porque a Taça de Portugal não foi entregue nesse dia, obviamente, e depois foi entregue mais tarde nesse jogo particular ao Guimarães. E o Benfica, na altura, a direção do Manuel Damasio deu essa parte dessa receita à família do jovem que faleceu, infelizmente. Portanto, é para se ver que as coisas, o Benfica não se esquece de dizer as coisas, não se esquece das pessoas. Isso aconteceu, agora não pode. Toda a gente critica que estava lá aquela faixa que se viu foi feita à pressa. Eu nem se consegui quase ler. Mas porquê? Mas o que é que houve antes para provocar isso? Aquelas camisolas com a fotografia do Gullit, aqueles descritos deles a dizer que sigam o King, não sei o quê, a desejar a morte a toda a gente, a autoestrada e não sei o quê. Isso são coisas incríveis e que ninguém fala disso. Quer dizer, esta faixa do Very Light, que é perfeitamente criticável, não se deve fazer, não parece por acaso. Eles não estavam ali de repente lembraram-se de falar do Very Light. Eles falam do Very Light porque viram durante a semana t-shirts impressas com a cara do Gullit, né, do Jorge Maurício, que era conhecido pelo Gullit, no Name Boys, um miúdo que toda a gente gostava. E, portanto, as pessoas ninguém gosta de ver isso. E então, neste tipo de claques, as coisas, obviamente, que fazem sempre esta efervescência. Portanto, há justificações para isso, embora não deve acontecer estas coisas, mas é preciso relembrar sempre um pouco isto. A questão do Very Light tem uma questão involuntária, uma questão que não aconteceu. Toda a gente criticou isso, todos a direção do Benfica sentiu-se, participou nessa homenagem feita à família do adepto que morreu, inclusive deu parte da receita de um jogo particular que fez com o Guimarães para a entrega da Taça de Portugal, não foi feita na altura, para dar à família, preocupou-se com a família, pediram desculpas, o Benfica fez tudo o que podia fazer, infelizmente não pode fazer o mais importante, que é devolver a vida ao adepto. Agora, não se pode agarrar isto constantemente e ultrapassar uma série destas coisas todas, não esclarecer aquilo que se passou. O Benfica, os adeptos do Benfica podem ter muitos defeitos, os non-name boys fazem muitos disparates. Houve muitas questões deixadas, já agora permita-me também só, João, muitas questões deixadas pelo Presidente Luís Filipe Vieira nesse discurso, nessa intervenção em Leiria, que continuam até hoje sem qualquer tipo de resposta. É a questão gravíssima do incêndio aqui. Quando o próprio Presidente Luís Filipe Vieira revela que há uma abertura do inquérito, que interviu logo no momento do jogo do futsal, e houve uma abertura de inquérito para apurar o que aconteceu.
No sentido contrário, não há qualquer esclarecimento, há apenas um despejar de uma série de factos criativos, vamos chamar-lhe assim. A toda a hora, para inventar e para justificar público. essas atitudes. Quer dizer, nós vemos isso que o estava a dizer, os adeptos do Benfica podem ter muitos defeitos, não são petardos e não sei o quê, como todas as outras claques fazem, mas nunca ninguém ouviu a claque do Benfica, mesmo aquelas que são consideradas mais radicais, irem jogar a Liverpool ou a Shakhtar Donetsk, ou seja onde for, e estar a gritar o nome do Benfica e insultar os adeptos do Benfica como fazem as claques do Sporting. Aquele slogan que nós todos conhecemos, que é uma coisa inacreditável. Eles vão acompanhar a equipa, mas estão a gritar pelo nome do Benfica, dos adeptos, e insultar. Nunca vi nenhuma claque no mundo fazer isto. Quer dizer, depois, obviamente, que são dito todos os dias, repetido, e estar constantemente neste tipo de agressão verbal. Agredir as pessoas não é só mandar pedras, também é agredir verbalmente. Nos jogos, no próprio jogo, onde tiveram estes acontecimentos, o último jogo em Alvalade, toda a gente ouviu o que é que passou durante o jogo. Antes, para além de não falarmos dos olés, quando faltaram 30 segundos para o Jardel marcar o gol. Quer dizer, todas estas coisas aqui, obviamente, não ajudam nada à pacificação. Aquilo que se pede, não é andarmos agora aqui, agora este fez isto e que ele vai fazer aquilo. Aquilo que se pede é pacificação. Quem tem que dar os passos para essa pacificação tem que ser os presidentes dos clubes, os órgãos sociais dos clubes. O Benfica tem feito aquilo que fez, no outro dia o Luís Filipe Vieira fez um discurso em Leiria, foi a primeira vez que ele falou em público depois disso. Primeira e única. Lançou o rap para que as pessoas falem, para que as pessoas dialoguem, não é através do Facebook, nem através dos pontas de lança que andam por aí a trabalhar em todas as televisões, a rádio, não sei o quê, a dizer constantemente a mesma história. É que vem constantemente, o notícia foi ontem, estava a ouvir, veio outra vez a história de Very Light, e contada à maneira do Sporting. A história de Very Light não é nada daquilo que eles contam, não é nada daquilo que justifica para o resto da vida. É que toda a gente agarra naquela história e a partir daí tudo é possível que os adeptos do Sporting façam, não pode ser. Portanto, aquilo que tem que haver é diálogo, rapidamente, e tem que ser tomada a iniciativa através dos presidentes, através dos órgãos sociais, e o Benfica, nesse aspecto, rapidamente fazerem um acordo com isso. Tem em diversos momentos também mostrado essa disponibilidade para o diálogo. Só ainda a oportunidade para ouvir Sérgio Marques também sobre esta matéria. É adepto do Benfica, obviamente, é também presidente de um clube, ainda que numa realidade diferente. Há também um Sporting Bissau, certamente não há este tipo de rivalidade. Não existe sempre rivalidade. Mas certamente também há outro tipo, é possível provavelmente ter outro tipo de diálogo. A nossa direção é reconhecida por isso. Nós preferimos o diálogo a atitudes de força. Eu acho que para ser presidente, eu próprio às vezes tenho dificuldades, é preciso estar preparado. E o que eu penso que o flop da semana, ou o flop do ano, ou o flop do futebol português neste momento é o Bruno de Carvalho. Porque realmente não vejo capacidade, não lhe reconheço qualquer tipo de características para poder ser presidente de um clube com a grandeza do Sporting. O Sporting é o Sporting Clube de Portugal. Por menos que a gente goste do Sporting, temos que reconhecer a grandeza do clube. É preciso ter pessoas à altura para serem presidentes desta instituição. E eu ainda não vi, quer dizer, nós acompanhamos o futebol em África, acompanhamos o futebol português como se fosse aqui. Temos acesso a todas as televisões, inclusive à BTV, na Guiné-Bissau. E quer dizer, não se entende o que é que o senhor pretende, não se entende realmente o que é que ele quer do futebol nem o que é que ele quer para o futebol. Até a nível interno. A nível interno, esta questão do Marco Silva, por exemplo, quer dizer, ele faz guerra dentro da própria casa, é complicado. Portanto, eu acho que o diálogo... Processo adeptos? Eu acho que o diálogo é fundamental, a educação e o respeito são fundamentais e ele não contribui em nada, nem veio acrescentar nada ao futebol português. Falando em acrescentar e de notícias mais positivas, há um avançado de renome europeu, um avançado sueco, internacional sueco, também é um pouco irreverente e controverso em alguns momentos. A verdade é que estamos a falar de Zlatan Ibrahimovic, avançado do Paris Saint-Germain, joga neste momento no Paris Saint-Germain, um goleador. Esta semana também com uma atitude que vamos auscultar também aqui as opiniões dos convidados em estúdio, mas uma atitude que não deixa de dar que falar. Tatuou, já tinha algumas tatuagens, obviamente, no seu corpo, tatuou o nome de 50 pessoas com fome, no mínimo. Perguntava eu a cada um de vocês, uma forma de trazer também esta preocupação com o outro, não é? Com o outro ser humano, aquele que passa necessidade, que muitas vezes não tem nada no estômago para se alimentar, para manter a sua subsistência. E aqui um nome, uma marca do futebol da atualidade, Zlatan Ibrahimovic, com este gesto simbólico. Sérgio Marques, começando por si, como é que vê este tipo de atitudes? Luís, a pergunta que eu lhe faço é se as tatuagens são definitivas.
Não, penso... não são. Não são definitivas. Temporárias. Mas ainda assim há aqui um objetivo Eu de... acho... Sim. Sim, criar 50 impacto. tatuagens ao abrigo do Programa Alimentar contra a Fome. Sim, foi uma decisão... É uma decisão de escolher 50 acho que é nomes. importante, quer dizer, chamar a atenção das pessoas para determinadas circunstâncias do mundo. O Ibrahimovic, nós sabemos que é uma pessoa irreferente, que é um jogador que tem a sua característica muito própria e que chama a atenção de toda a gente. E foi através daí, valendo-se um pouco da imagem dele, que se pode chamar a atenção para uma situação que é, enfim, dos grandes problemas do mundo, atualmente. E, claro, isso aí sabia-se que ia passar essa imagem em todas as televisões do mundo, tanto através desta figura que é incontornável no desporto. Agora há que avaliar as coisas, como é evidente, utilizar o futebol também para fazer este tipo de campanhas pode ser útil, mas a FIFA não gosta, portanto, depois punam com cartões amarelos e, portanto, há muita gente que vai, houve já jogadores que, inclusivamente, manifestam solidariedade, levantando t-shirt, têm inscrições sobre outras situações que eles próprios também gostam de defender. Mas ele optou por isso e penso que teve impacto. Toda a gente está a falar, nós estamos a falar. Estamos a falar disso. O Sérgio já falou? Não, eu só queria dizer é que realmente acho que como uma campanha de marketing está muito bem feita. Agora, não sei se ele agarrou em algum valor significativo e matou a fome a alguém. Eu penso que isso era fundamental. Acho que sim, acho que é importante alertar para esse fenómeno da fome. Nós às vezes andamos um bocadinho esquecidos. Eu não sei até que ponto é que isto terá. Tem impacto, mas não sei. Não... Preferia que ele enviasse anonimamente à Unicef ou a algum país que tem esse tipo de carência um valor para matar a fome a alguém. Penso que seria mais... É capaz de ser mais útil e mais eficaz. Mais útil e mais eficaz. E mais discreto também. Sim, João também. Tomás. Eu também coloco essa questão, que é, será que esta campanha tem realmente resultados? Eu penso que sim, porque o mediatismo à volta tem sido enorme. Portanto, não foi só mostrar as tatuagens. Ele depois explicou o que eram as tatuagens e explicou que havia 800 milhões, estima-se que existam 800 milhões de pessoas no mundo que têm carências alimentares. Uma em cada 9 pessoas. Uma em cada 9 pessoas, é impressionante. É muita gente. Uma em cada 9 pessoas. Não estamos a brincar, não são números que possamos deitar para trás das costas. É um número impressionante. Aliás, principalmente na Ásia. Precisamente neste momento estamos em estúdio 9 pessoas. Tem mais 5 aqui, gente. mais 4 colegas atrás das câmaras. Exatamente. Portanto, Mas em termos são estatísticos, números de impressionantes. nós... Em termos estatísticos, um de nós, das pessoas que está Pelo nesta menos sala, passa faça fome. pensar as É pessoas que complicado. decidem um pouco também sobre o E mundo. não estamos a sobre brincar com esta situação. Não, nós estamos questão de maneira económica, sobre a de forma questão da descontraída. economia no mundo. Eu acho que é importante. Temos o continente asiático, por exemplo, tem gente impressionante. Não é? São números impressionantes. É daí mais que vêm essas situações graves de fome. A África está a aliviar um pouco, até porque a situação económica em África pesa, enfim, o problema da guerra, que neste momento está a levantar-se de uma forma aflitiva. Ainda hoje estávamos a ver imagens da Líbia, que é uma coisa, quando se falava, e às vezes coloca-se esta questão política, que é sempre muito pertinente de colocar, comparando a Líbia do Gaddafi, que era um ditador, que era que era isto, que era aquilo, compare-se com a Líbia de agora. Se valeu a pena fazer aquilo. Mas enfim, mas o que é certo é que o mundo está de facto a passar uma crise tremenda e é preciso chamar a atenção das pessoas. Agora, se calhar há atitudes mais eficazes. Ele fazendo isto também pode fazer aquilo que o Sérgio sugeriu. Olha, agarrar um caminhão de arroz. Mas isso nós não sabemos se ele fez ou não, não é? Provavelmente Pois, até pode ter fez, feito. eu não sei. Eu acho é que tem que ser Estamos aqui a falar um aproveitado. pouco, mas teve impacto. Sim, Teve. e tem que ser aproveitado o Não há facto dos jogadores de futebol serem autênticas popstars e que chegam a muito mais gente Claro que do que sim. qualquer um Exato. E que dos mexem com a mortais. opinião também. Mexem com a opinião pública. aquilo que é por isso É muito positivo. E é de certeza absoluta que é fotografado Claro. em todo o mundo e por isso é que é. Estamos já nos momentos finais do programa desta noite. Tempo ainda para mais um momento, neste caso o único neste programa, para pormos a carne toda no assador. É um gesto bonito do futebol, o remate, chamado remate de trivela, neste caso na marcação de um pontapé de canto no Peru. Carlos Lobaton, médio do Sporting Cristal, a apontar aqui um golo que certamente, Ricardo, vai ficar para a história. É um grande golo, a execução é dificílima, não é? Isto é mesmo para artistas. E de facto o guarda-redes também não está bem colocado, mas isso não tira mérito. Podia dizer que isto é um autêntico Peru,
e não um frango, como falámos dos frangos há pouco, mas não, acho que é um golo muito bem marcado. Isto de facto não é muito normal ver. João Tomás, comentário breve também, já estamos nos momentos finais. É um golo espetacular e a distância da bandeirola de canto até à baliza é tal que para a bola chegar ali com velocidade em trivela, eu só me lembro daquele livro famoso do Roberto Carlos. Sim. Porque isto é uma discussão muito complicada e muito difícil e é golo. Eu acho que o guarda-redes realmente parece estar mal colocado, mas quer dizer, é apanhado completamente de surpresa. Deve ter sido a primeira vez que alguém marcou um canto daquela forma. Trivela. João Diogo. Se isto só se faz a brincar, eu lembro muitas vezes que o Eusébio a brincar, agora já depois de retirado, às vezes durante os treinos entretinha-se a fazer isto em cima da linha de fundo, a chutar bolas de trivela para a baliza, tentar fazer golo. Claro, não era em jogo. É difícil, é uma brincadeira. A hora de canto não é fácil, de facto, fazer um golo destes. Temos que dar culpas, de facto, ao guarda-redes. Devia estar perfeitamente a dormir, não pode entrar uma bola destas nunca de maneira nenhuma. Não pode. Mas é de facto um golo impressionante. Sérgio Marcos, ainda tempo para ouvi-lo. Golos destes também há no campeonato da Guiné-Bissau? Igual a este eu nunca vi. Igual a este eu nunca vi. Concordo com o João Diogo. O guarda-redes tem que estar muito distraído com uma bola destas entrar. Mas é um golo à Benfica. Digamos assim, é um golo à Benfica. Mas há bons golos, temos bons executantes e eu acredito, mais uma vez... E jogos com muitos golos, Sérgio. A equipa sim, com muitos Benfica golos. Na última jornada ganhou por 5. Era isso que eu ia dizer, quer dizer, nós não temos um golo destes, mas temos um jogador que no nosso último jogo do Benfica de Bissau marcou 5 golos. Portanto, o Smaila marcou 5 golos aos Portos de Bissau. Guineense, portanto, acho que também é um feito, 5 golos. Nem sei como é que se diz. 3 está a trick, 5 não sei como é que se diz. Portanto, muitos jovens jogadores no Benfica de Bissau neste momento. Muitos jovens jogadores. Todos da casa? Todos da casa, juvenis, júniores, séniores. Nós na equipa sénior temos uma média de idades também muito baixa e acreditamos fundamentalmente na juventude. O que eu costumo transmitir é que todos sabem na nossa direção, e a minha direção é uma direção muito coesa, uma direção que trabalhamos muito unidos, e sempre concordámos que tínhamos que promover a juventude. Queríamos promover a juventude e, ao mesmo tempo que também temos muita atenção com as velhas glórias do Benfica, temos algumas a trabalhar, que fomos buscar para trabalhar connosco. O tal reconhecimento que também aprendemos um pouco com o presidente Luís Filipe Vieira, no caso de alguns ex-velhas glórias do Benfica, nomeadamente o King. Mas privilegiamos a juventude e temos realmente uma equipa jovem, promissora. Ganhámos 5-1 no último fim de semana e estamos no bom caminho, rumo ao título. E vamos certamente continuar a ouvir falar muito do Sport Bissau e Benfica. Com a ajuda muito obrigado, de Deus, Sérgio e com a vossa Marcos. ajuda. Obrigado. João Diogo, também muito obrigado. Ricardo, João Tomás. Obrigado. Voltamos na próxima semana para mais 105 por 68. Boa noite.